Beleza, então vamos falar um pouco sobre arte medieval. Bom, vamos lá. Arte medieval vai mais ou menos do período que a gente diria de 500, mais ou menos final do século IV, até meados de 1500, onde a gente começa a Renascença, né, a Renascença italiana. Então, esse período aí, mais ou menos de 470, 490, 500 depois de Cristo, é um período onde o Império Romano ele deixa de ter aquela força, aquela presença que ele já vinha mal das pernas, mas os estudiosos eles tendem a considerar que a partir dessa data o Império Romano ele já não tem mais aquela força histórica que teve, né, até então. Então esse período aí que a gente chama de arte medieval, ele tem vários períodos aí meio que em separado, que a gente vai dar uma olhadinha, né, alguns deles, né, no caso o gótico, o romanesco, né, e tudo mais. Mas esse é um período que tem profundas implicações, né, na história da arte, não só na história da arte, mas enfim na história de um modo geral, né, porque a gente tem nesse período aí um fator bastante determinante na forma de pensar e até na produção literária e artística, que é filosófica, né, e artística, que é a ascensão do cristianismo e a influência do cristianismo e da igreja, tanto na estrutura da sociedade europeia, como na produção artística. Então, basicamente, se a gente puxar o período anterior, voltar um pouco para o período grego-helenístico, por exemplo, onde você tem racionalidade, né, razão, onde você tem a busca da idealização do corpo, a retratação daquele corpo bem definido, aquele corpo exercitado, vamos dizer assim, né, aquele corpo fitness, como um ideal, né, como algo a ser alcançado. Esse tipo de coisa ele não só não é buscado pela igreja, como ele também não é estimulado, né? Então o objetivo da igreja, né, o objetivo do cristianismo nessa época, né, a igreja sendo o portador do cristianismo, né, ou pelo menos da interpretação vigente do cristianismo, a preocupação deles é com o reino pós-morte, né? Ou seja, não é a preocupação é a vida eterna, ela não é a preocupação da busca pelas coisas terrenas, vamos dizer assim, né? Então, durante esse período, a gente tem muito pouco avanço, né, artístico em relação à anatomia, à perspectiva, essa busca da retratação do realismo do que está sendo visto no mundo terreno, né, não é uma coisa muito buscado pela igreja como uma consumidora, como uma contratante do serviço de artista. Então, essa busca do ideal grego e tudo mais, ele é abandonado por longos séculos nesse período aí que compreende a arte medieval. E quando a gente observa a arte medieval desse período, a gente vê, assim, pelo menos falando em termos de realismo, né, um grande retrocesso, porque você vê que as figuras que a gente vê retratadas aqui, elas são até, assim, se tratando de realismo, inferiores até ao período romano, né, aquelas pinturas encáusticas que a gente viu na arte do Antigo Egito. Você vê que não existe uma preocupação grande com proporção, né, não tem uma preocupação grande com a tridimensionalidade, né, das figuras, dos objetos, né. A preocupação maior é em retratação, de passar a mensagem, né, a narrativa vigente, que é todo esse universo cristão, né, de santos e Virgem Maria e Jesus. Então a gente vai ver bastante esse tipo de tema e esse tipo de narrativa em todos esses períodos artísticos que a gente tem dentro desse grande balaio, né, que é a arte medieval, mas que tem algumas nuances, né, dependendo da região que foi feito, que a gente vai dar uma olhada na característica desse tipo de arte antes de chegar na Renascença. A gente tem aqui no período mais ou menos de 1000 a 1200 depois de Cristo, dois exemplos aqui de arte romanesca, que é um tipo de arte medieval que surgiu mais ou menos nesse período. Era uma época em que a Europa estava sofrendo bastante ainda invasões bárbaras, né? Acho que eu citei que mais ou menos 800
700, 800 depois de Cristo, a Europa, principalmente as regiões ali costeiras ali indo pro ocidente, estavam sofrendo bastante invasões bárbaras, né, no norte da França, ali na região do Reino Unido, né, e até ali na região onde é Portugal, Espanha, estavam sofrendo bastante invasões vikings, tanto por terra quanto pela água. Mas a gente tem aqui alguns exemplos que é da arte romanesca, né, que ela se difere do período gótico, como a gente vai ver daqui a pouco, né, por esses arcos mais arredondados, né. A gente vê uma característica bem marcante aqui desse tipo de arte medieval, né, que é os planos mais achatados, não tem muita perspectiva, né, observa como a perspectiva que ela tá errada, né, que a gente tem reto, que a gente tem curvo, né, você vê que as pessoas também não têm uma preocupação muito grande com proporção, você vê as figuras bastante coloridas, você vê aqui nos padrões aqui de escultura também a mesma coisa. Então vamos lá, a arte gótica a gente encontra no período que vai aí mais ou menos de 1200 a 1500, né, até o começo da Renascença. A gente tem como característica aqui essas iluminuras, né, esse tipo de ilustração de livros como uma forma de expressão de desenho e pintura, né, bastante comum desse período. A gente tem bastante a expressão arquitetônica, né, eu diria até que a arquitetura ela é a principal expressão da arte gótica. Você vê bastante a busca pela verticalidade, e eu diria até também que a arquitetura gótica, né, a arte gótica, ela é uma das maiores ferramentas que a Igreja Católica teve para atrair e manter e causar admiração nos fiéis, né? Eu já tive a oportunidade de entrar na Catedral de Notre Dame, em Paris, e ela e assim, a sensação que a gente tem ali dentro, né, com aquele tamanho, né, com aquela escala de arquitetura e vitrais e tudo, é realmente impressionante até para os dias de hoje, né? Eu fico imaginando na época, né, onde a gente não tinha esse bombardeamento de luzes e de imagens e de fotografia e vídeo e tudo, e você tá num lugar desse onde a luz entra daquela forma, devia ser mais impressionante do que é pra gente hoje em dia entrar num lugar desse, né? Então a gente tem uma verticalidade, né, uma geometrização, né, o domínio da geometrização. Você observa aqui que nesse vitral você tem um arco, aí você tem três formas geométricas aqui, formas geométricas dentro de formas geométricas, e toda essa estrutura aqui funcionando, né, funcionando de uma forma bem ordenada aqui para construir e segurar a estrutura, né? Então você vê que nesse ponto aqui, né, da história, né, da história da arte, a gente tem uma arquitetura bastante, não só funcional, como também bastante ornamentada, né? E com o seu objetivo alinhado com a finalidade, no caso daí da igreja, que é a perpetuação da fé, né? Fazer com que a pessoa visite a igreja, frequente, né? E comungue da fé. Então, esse era o principal objetivo da arte gótica dentro desse contexto cristão, né? E a gente tem aqui o termo, né, arte gótica, ele não foi criado na época, né? Igual os bizantinos também. Uma vez eu li que se você viajasse no tempo e conversasse com um artista bizantino e perguntasse se ele era um artista bizantino, ele provavelmente falaria que não, que ele é um romano. Da mesma forma, um artista que ele não se intitularia como gótico. E o termo gótico ele foi, acho que, cunhado pelo Giorgio Vasari, que eu vou falar dele daqui a pouco na Renascença, mas ele se referia à arte gótica, ao período anterior, de forma pejorativa, né? Fazendo um paralelo com os godos, que foi um povo bárbaro que invadiu Roma nos anos de 400, né? na região ali da Europa, né? Acho que eu comentei já que o Império Romano ele sofreu bastante com invasões bárbaras, que foi uma das causas da fragmentação, né? Do enfraquecimento do Império Romano, né? E
E ele se referia, então, o Vasari, ele se referia à arte gótica como a pejorativa, como se a arte da Renascença fosse tão infinitamente superior que a arte anterior ela fosse feita por bárbaros, né, uma coisa do tipo. E é curioso como que esse tipo de você se referir à arte anterior como inferior para poder valorizar a atual é uma coisa que acaba acontecendo também na virada do século de 1800 para 1900, quando a arte pós-impressionista se refere daí à arte acadêmica como uma arte inferior, né? Principalmente aos trabalhos do Bouguereau, que representava na época o ápice da excelência da arte acadêmica. Mas eu vou voltar nesse tema daí quando a gente chegar aí nessa parte aí da história da arte. Bom, então nessa época que a gente está chegando então aqui na Renascença, a gente tem em 1400 a gente tem um outro exemplo da arte gótica, a Hagia Sophia, em Istambul, né? Nessa época mais ou menos em 1453 o Império Otomano ele toma Bizâncio, e aí muitos dos monges, né, dos escolares acabam saindo ali da região e indo para Veneza e ajudando a fomentar aí o desenvolvimento da Renascença, que é o que a gente vai ver a seguir. Aliás, antes de prosseguir, vamos dar uma olhada na arte bizantina. Bom, a arte bizantina ela vai mais ou menos de 33 a 1453, né, com a tomada da capital pelo Império Otomano, onde muitos dos artistas, monges, abandonaram a capital e foram, que hoje é a região de Istambul, e foram para a Itália, né, voltaram para a Itália. Então a gente tem aqui alguns exemplos de arte bizantina. No caso, esse Cristo Pantocrator é um dos exemplos mais famosos da arte bizantina, que ele está na Hagia Sophia, e você vê que é um exemplo de um mosaico muito bem executado. Ele tem característica da arte medieval, né? Uma luz mais achatada, os planos meio... uma preocupação não tão grande com a forma, com a proporção, mas você vê que é uma execução de um mosaico ricamente detalhado, né? A gente tem aqui também um outro exemplo aqui de arte bizantina, né? Entalhado em madeira. Você observa como que tanto um quanto o outro tem fortes características da arte romana, né? Característica desse período logo depois do grego helenístico, e o tema sempre cristão, né? Você vê que a gente tem aqui algumas inscrições em grego, né? Você vê que a gente tem aqui colunas romanas, né? Greco-romanas. Você vê que esse tipo de vestimenta aqui, de detalhe, também é muito característico desse tipo da arte greco-romana. E então, como eu estava dizendo, com a invasão otomana, vários escolares acabaram saindo da região e indo para a Itália, e levando com eles pergaminhos, né, inscrições e exemplos não só de arte clássica, como textos clássicos também, né? Muitos dos textos gregos foram levados daí para a região da Itália, para evitar que eles fossem saqueados, destruídos pelos otomanos, né? Pelo menos era um medo que eles tinham na época, e isso ajudou a fomentar o próximo movimento que a gente vai ver agora, que é um dos mais conhecidos e importantes, né, da arte ocidental, por uma série de motivos que a gente vai ver daqui a pouquinho.